Uma tarde que começa tensa para o Corinthians. Tem empresário, na verdade o maior empresário de jogadores do Brasil, que é o Juliano Bertolucci, cobrando 78 milhões de reais. A situação é caótica, na verdade. E é importante frisar, o Corinthians fez uma ótima campanha, assim, com que time? Ele pode ter esse time? Ele tem condições econômicas para ter esse time? Ele honra seus compromissos financeiros? Meu amigo do Sport Like, a dívida do Corinthians só aumenta 78 milhões. Até o presidente Lula entrou na polêmica porque ele fez um Pix de 1.113 para ajudar o Corinthians e acabar com essas fake news aí sobre o Pix. Essa é a nova jogada de marketing aí do Lula, mas a situação do Corinthians é cada vez pior. Vou trazer para vocês aqui o que os comentaristas estão falando. É 78 milhões que tem um empresário de jogador cobrando do Corinthians. Vamos ver o que vai dar nisso aí. Daqui a pouco a gente volta que eu vou pedir a opinião de vocês. Então vamos lá para falas do Pilhado, do Mauro César Pereira, do Vampeta, que eles estão detonando o Corinthians. Vamos lá, pessoal, para essas falas. 78 milhões de reais pedidos na justiça pelo Juliano Bertolucci ao Corinthians, hein? E para piorar a situação do Corinthians, o torcedor acorda com a notícia de que os jogadores e a comissão não receberam os salários de janeiro. Há um atraso nos salários de janeiro, de acordo com a diretoria do Corinthians, um atraso já esperado para janeiro, porque entram menos recursos, né? Já que o futebol está parado, está nas férias dos jogadores, não tem bilheteria, tem menos movimentações financeiras, mas é um Corinthians que termina o ano passado de uma forma brilhante dentro de campo, né? Com 9 vitórias consecutivas, conquistando uma vaga para pré-Libertadores que ninguém imaginava, com o torcedor eufórico, mas que continua com os problemas fora de campo. Ou seja, a dívida só aumenta. Agora, 78 milhões de reais de dívida aí com o Juliano Bertolucci, com o empresário, relacionados à negociação do Paulinho, do Jô, do Mateuzinho. São negociações que muitas vezes não entregaram nada nos últimos anos e que saíram aí caras para o Corinthians. Então a gente vai falar sobre toda essa situação, toda essa crise nos bastidores do Corinthians aí, já nesse começo do ano. Eu acho que não é nem o salário, Tico, de janeiro, é o salário de dezembro, né? Que janeiro começou agora, o janeiro vence em fevereiro, né? Então deve ser os vencimentos de dezembro. Os vencimentos de dezembro que vence agora em janeiro. Em relação aí ao Juliano Bertolucci, né? Aí acaba na nova diretoria que acabou de completar um ano e uma semana no poder, né, na administração do clube, mostrar o que tem dela durante esse um ano, o balanço do que foi um ano da gestão do Augusto Melo, o que se foi feito, e mostrar o que foi feito para trás, as dívidas que foram feitas para trás. Nós já tivemos André Clure, Carlos Leite, agora o Juliano Bertolucci, 78 milhões, deve ser comissões ou atraso de salário de jogadores, que de repente o escritório vai e assume. Para não acabar, né, ainda tem esse negócio aí do impeachment, né? Se vai conseguir recorrer daquela decisão, da liminar. Quer dizer, dentro de campo, como você falou, o time termina com 9 vitórias a temporada, consegue uma vaga para pré-Libertadores, consegue se garantir na Copa do Brasil, coisa que durante a temporada ficou ameaçado de não jogar a Copa do Brasil, de ir para uma segunda divisão do Campeonato Nacional, reagiu, né, nas rodadas finais. Já sabe o que tem pela frente dentro de competições, pré-Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, né? Mas os bastidores, a batata tá assando, né? Fora de campo, que é o dia a dia, vai ter impeachment, não vai? Agora o Juliano Bertolucci cobrando aí 78 milhões de dívidas. Quer dizer, não tem calma, né? Não tem calma. O time tá ali em Itaquera fazendo a pré-temporada, não viajou. A gente tá vendo outras agremiações, foram para os Estados Unidos, o Corinthians permaneceu no CT Joaquim Grava fazendo a pré-temporada. Não é o primeiro, né? Então, assim, na verdade, você vai empurrando o problema com a barriga, vai tentando adiar, mas não adianta. Uma hora vai se voltar contra você, não existe mágica, não tem como.
E você perguntou se vai mudar a postura. Nada sinaliza que vai mudar a postura essa diretoria. Eu questiono até se eles têm competência para mudar. Competência de como gestores, né, para fazer uma mudança radical que colocasse o clube num caminho de uma reestruturação, que seria algo também para médio e longo prazo. Não se resolve isso em poucos meses. A situação é caótica, na verdade. E é importante frisar, o Corinthians fez uma ótima campanha, assim, com que time? Ele pode ter esse time? Ele tem condições econômicas para ter esse time? Ele honra seus compromissos financeiros? É justo o Corinthians ficar numa colocação como essa, à frente de times que eventualmente cumpriram as suas obrigações e que não contrataram jogadores que não podiam pagar? Claro que não é justo, é evidente que não. Mas o futebol brasileiro é uma grande bagunça, né? Não tem nenhuma regulação, então faz-se assim. Meu amigo, mas parece que existe um lado positivo nessa história toda aí. O repórter aí do All Sports, o Perrone, vai trazer aí qual é esse lado positivo. E por incrível que pareça, Corinthians devendo todo esse dinheirão, mas parece que existe um lado que pode tirar o Corinthians desse imbróglio aí, dessa dívida. Vamos ver o que o Perrone vai falar, que é bem pertinente, e se vocês vão entender, no final eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Para explicar, vamos voltar um pouquinho no ano passado, quando o Corinthians ele apresenta na Justiça aquele pedido do regime centralizado de execuções, o RCE, que ali você junta todos os seus credores, coloca ali na Justiça e fala, olha, eu devo para essa galera aqui, quero pagar, vamos estudar uma fórmula, apresenta um plano de pagamento, coloco todo mundo lá e vou pagando em 4, 5, 6 anos. A Justiça vai definir junto com, dependendo do que o Corinthians apresentar, esse plano de pagamento. Quando o Corinthians apresenta isso, ele coloca que tinha uma dívida de cerca de 78 milhões com o Bertolucci, só que o Bertolucci não tinha processado o clube, estava fora. E ele vinha mantendo uma boa relação com a diretoria, eles estavam conversando muito. E a diretoria falou para ele, olha, a nossa ideia é que você receba do mesmo jeito que a galera ali do RCE vai receber quando tudo for regularizado. Você vai receber do mesmo jeito. Só que aí os caras que desenharam esse plano ficaram numa dúvida. Pode ser que o juiz entenda que o Bertolucci não pode entrar lá porque não processou. E foram conversando com o Bertolucci. O Bertolucci entendeu interpretou ali que até o Corinthians achava que era um bom caminho ele entrar com o processo. E é curioso que o departamento de comunicação do Corinthians, perguntado, questionado, indagado sobre o assunto, fala, olha, foi esses processos, essa decisão, isso foi em comum acordo. Então, assim, a relação entre eles, entre as partes, continua boa, eles continuam conversando. E por que o Corinthians vê o lado positivo nisso? Vê o lado positivo porque é como o RCE, se tudo for aprovado, é como se a dívida estivesse num ambiente controlado. O credor está num ambiente controlado. A Justiça vai definir quanto você vai pagar para o cara, de quanto em quanto tempo, quais são as parcelas, durante quanto tempo isso daí vai ser pago. E enquanto isso estiver acontecendo numa boa, direitinho, sem o Corinthians atrasar nada, ele não sofre penhora, não sofre bloqueio. Então é como se você pegasse um cara ali que você não sabe o que vai fazer, que tem a dívida, que pode te dar trabalho, e aí você coloca ele lá ali num bolo de credores. Na verdade foi o próprio cara, né, que entrou, não foi o Corinthians que colocou. Ele entra na Justiça e aí você ele vai estar dentro de uma série de regras. O Corinthians vai ganhar fôlego para pagar todo mundo, se o plano for aprovado, e o Bertolucci entra nesse caminho. Quer dizer, o primeiro passo foi ele entrar na Justiça. Então ele deve ser, existe a confiança no Corinthians de que ele vai acabar entrando nesse RCE. Então é por isso o lado positivo. Para o empresário que entrou com a dívida, também tem uma questão positiva, porque ele é uma dívida que vem sendo arrastada de uma gestão para outra, faz um acordo, depois tem que fazer outro acordo porque não cumpre, e aí ali ele fica numa coisa que já, olha, se não pagar aqui como a Justiça está mandando, vocês vão ter problema. Então, a tendência é que a coisa funcione melhor na Justiça. Esse aí é o caminho, né? O Corinthians vê o lado positivo porque vai ter uma definição de como pode pagar o cara, não vai ficar... A avaliação era que se ele não entrasse lá, ia ficar uma coisa pendente. O Corinthians vai acertar com todo mundo aqui, ou com a maioria aqui, na Justiça, e vai ficar esse pepino aqui, essa coisa, esse fio solto. E aí, com essa entrada na Justiça, existe a possibilidade de ele entrar no bolo e a coisa ficar mais organizada. Deu para entender ou é muito complicado?
Deu para entender, mas eu fiquei com duas perguntas na cabeça, Peone. Uma é Vamos lá. uma brincadeira. A primeira é uma brincadeira, eu acho que não tem resposta. Talvez até você tenha, mas acho que não tem resposta. O Fred Luz, que foi quem encaminhou a RCE quando era CEO, e aí depois o Corinthians, com o Augusto Melo, mudou a sigla CEO, né, de Chief Executive Officer, para consultor esporádico da organização, quando o Augusto Melo disse que o Fred Luz, a partir de agora, é um consultor esporádico, então ele é CEO, consultor esporádico da organização. Você sabe se o Fred Luz tem alguma coisa a ver com isso? Se ele deu essa indicação? Mas acho difícil ter essa certeza, talvez você tenha. Segundo, diga. Não, pode falar. A segunda que eu tenho é a seguinte: a partir desse momento, levando em consideração que existe uma turbulência política entre situação e oposição no Corinthians, você acha que é possível alguém pegar essa tua informação preciosa, publicada hoje, e alguém dizer, olha só, tem dirigente do Corinthians indicando para processar o Corinthians? Ou seja, criar uma outra relação de turbulência no Conselho Deliberativo, pelo que você conhece da vida política corintiana? Então vamos lá. A primeira informação que eu tenho o nome de algumas pessoas que conversaram com o Bertolucci, eu não tenho o do Fred. Isso não significa que ele não tenha conversado, que ele não tenha ido lá falar. Sobre o segundo caso, né? Ou assim, a segunda pergunta. É curioso até, porque o departamento de comunicação do clube fala em comum acordo. E eu fiz essa pergunta fui lá ver no departamento jurídico, vocês chegaram para o cara, para o empresário e falaram, entra com a ação, é isso? Não, a gente nunca ia mandar o cara entrar com a ação contra o clube. Né? Então, mas todo o contexto é isso, se existe um senso, né, um consenso entre as partes, existe só, vai lá, beleza, tem uma coisa boa aqui para a gente. Se isso pode ser usado sim, a guerra está violenta ali. Né? Então, assim, eu acho que pode ser usado, acho que é bem capaz que tenha algum tipo de questionamento, né, que perguntem ali, peraí, que história é essa aqui, de consenso, de acordo? Mas, por outro lado, PVC, toda essa história aí da RCE, ela acabou sendo desenhada a várias mãos ali. Então, tem gente da oposição também que participou, né, da comissão que participou e ajudou a fazer isso daí. E essa galera ali também acha que, assim, não dá para chegar lá e falar para o cara, processa o clube, mas que tem um lado bom que acaba sendo positivo, porque acaba se encaixando também no que a gente queria, isso daí é verdade. Então, assim, dá para esperar de tudo numa guerra política, mas existem pessoas lá da oposição que trabalharam nisso e que entendem que, no final das contas, tem mesmo um lado positivo, o fato dele estar agora encaminhando para a justiça e não ficar esse fio solto no departamento nas cobranças ali, na vida financeira do Corinthians. Justo. E aí, meu amigo, o que você acha? Você acha que o Corinthians está lascado aí, vai se lascar? Ou você acha que o Corinthians tem saída aí para essa dívida toda? O fato é que o Corinthians contratou demais, trouxe jogadores milionários e agora tá com uma bola de neve aí se formando, e essa bola de neve parece que não vai parar. Mas eu quero ouvir a tua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que o Corinthians vai sair dessa ou se o Corinthians aí tá indo no caminho certo? Um forte abraço e até a próxima, galera.